Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje eu venho falar mais uma vez do Filonemateumintos, onde eu vou falar dessa vez sobre a ordem Rabditida. O que é essa ordem Rabditida? É da família Strongylodidae e dos estrongiloides. Antes, quando a gente falou da ordem Strongylida, tem os estrôngilos, tá? Então são parasitas diferentes com características diferentes. Então a ordem é a Rabditida, a superfamília Rabditidoideae e a família é Strongyloididae. Esses nomes são só para complicar mesmo. Mas vamos lá. O que são os estrongiloides? São vermes redondos também, tá? E eles, principalmente, eles vão parasitar, que a gente vai mais ver, são os estrongiloides de ruminantes, de herbívoros. São os mais comuns, podem também acometer seres humanos e carnívoros, mas normalmente a gente encontra bastante estrongiloides, principalmente em equinos, tá? E ele parasita o intestino delgado, ou seja, a porção inicial do intestino. É um parasita pequeno, as fêmeas elas têm até menos do que 1 centímetro. As fêmeas podem ser partenogenéticas, com boca trilabiada, sem cápsula bucal e com esôfago claviforme. O ovário e o útero antidelfos, então alças para lados diferentes, e no segundo quarto do corpo. Larvas com esôfago flariforme, ocupando 1/3 do tamanho do corpo. Aparecem ovos por todo o corpo da fêmea e o ovo é larvado de 50 a 60 milímetros. Então, um ovo também muito pequeno, né? Então, uma fêmea partenogenética, que já é uma característica diferente do que a gente tinha visto até agora, pode ocasionar, não há necessidade de ter um macho para fazer o seu ciclo numa fase da vida, então isso é bem importante na biologia desse animal. Então, somente as fêmeas partenogenéticas é que elas são parasitas. Então, essas fêmeas, elas são triploides e possuem esôfago filariforme. Os machos são haploides e as fêmeas de vida livre são diploides. Então, o que significa isso? E possuem esôfago chamado rabditiforme, tá? Então, é esse tipo de esôfago é que dá o nome para essa ordem. O que seria uma célula haploide, diploide e triploide? O que é uma haploide? Haploide é quando tem só metade do material genético no nosso caso. Quando a gente fala diploide, na nossa espécie, machos e fêmeas são diploides. O que é uma célula haploide do nosso corpo? Espermatozoide do macho e um óvulo de uma fêmea. Então, quando se junta para formar o zigoto, eles formam uma célula diploide e dá a geração ao indivíduo. Nesse caso, o macho é haploide, mas as fêmeas que estão em vida livre, elas são diploides. O que acontece quando esses dois animais copulam, vão formar o indivíduo triploide. E são essas fêmeas que são as partenogenéticas. Então, em condições ambientais, vai ter L1, L1, L2, L3 dentro do ovo ou fora, tá? Depende das condições. O hospedeiro definitivo se contamina com a entrada de L3. Então, ela vai fazer uma perfuração, no local da pele já vai ter uma irritação, vai pegar arteríola, o que vai ganhar circulação. Aí vai para coração e pulmão. Quando chega no pulmão, tem uma característica que é o L3 passa para L4 e vai até os brônquios. Então, passa no pulmão, vai para o bronquíolo, do bronquíolo vem para brônquio, traqueia, laringe. Quando vai para a laringe, ele faz a passagem, vai ser deglutido e vai para o trato digestivo. Quando vai para o trato digestivo, já passa, né, para a fêmea L5 e vão se desenvolver as fêmeas partenogenéticas. A outra forma de infecção qual é? A ingestão de alimentos contaminados com L3 vai para o tubo digestivo, no intestino se rompe, passa pela circulação e repete o ciclo que acontece nesse parasita. Então, a fase que as larvas passam de coração, pulmão e ser deglutido novamente, deglutido para o tubo digestivo, é importante, mesmo que a larva penetre na pele ou ela venha junto com o alimento contaminado. E uma característica que pode também ocorrer algumas vezes, nesse caso através do ciclo direto, né, que é a contaminação placentária. Então, para quem que é importante o estrongilose? O estrongilose é importante principalmente para animais jovens, tá, nos primeiros meses, que não conseguem responder bem imunologicamente, para fêmeas em lactação. Então, são dois grupos que têm o quê? O seu sistema imune abalado com o seu sistema imune com um problema. Mas lembre-se que é um parasita que pode entrar na pele, mas passa coração, pulmão, bronquíolo, brônquio, traqueia. Então, todo esse local por onde ele passa pode ter problema. O primeiro local seria a pele, que vai provocar uma coceira, né, na região. Isso vai dar uma reação. Normalmente vai dar coceira, pode dar uma dermatite. Se der uma dermatite, de acordo com o tipo de reação, pode até mesmo criar pus e ficar purulento. E isso tudo vai depender do quê? Da quantidade de larvas
que entram naquele local. Quando passa pelo pulmão, brônquio, bronquilo, vai ter uma reação local, vai desencadear um processo inflamatório. De acordo com o processo inflamatório, pode chegar até o quadro de pneumonia. Quando a larva o parasita se torna em adulto, de L5 para adulto, vai para o intestino. No intestino vai provocar o quê? Vai provocar lesão, com erosão, com infecção. De acordo com o quadro, pode até mesmo provocar uma enterite catarral e, com isso, a produção e a reação. Se na pele pode ter uma reação purulenta e no intestino também, você já pode imaginar o quão reativo inflamatoriamente é esse parasita, tá? Então, ele dá bastante reação inflamatória. E esse parasita ele vai provocar também um aumento de movimentação do intestino, que a gente chama de peristaltismo. Com isso, vai provocar aumento da quantidade de água, não vai conseguir digerir corretamente os alimentos, nem absorver, então vai dar uma diarreia, uma má absorção, e de acordo com o volume de líquido eliminado, pode levar o paciente também à desidratação. Em quadro geral, vai levar os filhotes, né, os animais jovens, a um problema de desenvolvimento. Casos muito graves, pode até mesmo levar à morte, mas não é tão comum assim. Então, imaginem isso acontecendo num potro, né, um animal que já tem problema já tem uma parte intestinal bem sensível, e se tem uma diarreia e uma desidratação, perde o animal facilmente. Isso também ocorre principalmente nos suínos. Então, o Strongyloides, ele caracteriza que por onde ele passa, ele vai dando problema e dor de cabeça. O outro tipo de ciclo é chamado de ciclo heterogômico, né, ou indireto. Então, de acordo com as condições ambientais, né, a L1 ela vai dar origem a L3, e isso vai originar formas não infectantes. Aí vira L1, L2, L3, que amadurecem numa forma não infectante. E esses adultos, eles vão ficar em vida livre, eles não vão entrar no hospedeiro, tá? Então eles vão ficar fora. Então, se o L3 penetra, ela faz um ciclo direto. Se ele não penetra, vai ficar no ambiente e vai formar as fêmeas partenogenéticas que vão fazer o seu ciclo. Para poder fazer o diagnóstico, se utiliza uma técnica chamada McMaster, tá? Para os estrongiloides, Westeri, Hansoni e papilosos. Para o Stercoralis, utiliza a técnica de Barman, que procura larvas, pois os ovos são postos num estágio mais avançados, tá? Então, é uma técnica um pouco diferente. Então, aqui já são duas técnicas diferentes, tanto a de McMaster quanto a de Barman. Tá certo? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês a respeito de estrongiloides, e eu termino por aqui essa parte desse grupo.